people! Bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como é chegar aqui na Austrália sem nada de inglês. Então vamos lá! Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, não esquece de seguir a gente no Instagram, que a gente todo dia tem colocado stories novos, fotos diferentes, um pouco mais do nosso dia a dia, dos bastidores. Então segue a gente lá, não esquece. Mas hoje nós vamos responder uma pergunta que muita gente faz pra gente: se é possível fazer intercâmbio ou morar fora sem ter nenhum inglês, zero de inglês. Então nós temos a prova viva aqui de que isso é possível. É, gente, é possível, eu digo que é possível, como tudo é possível na vida, né? Mas não é fácil. Assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei muito de estudar no Brasil, sempre fui meio que mau aluno e tal. Preguiçoso pra estudar só, né? É, pra estudar. E assim, eu nunca na minha vida eu tive vontade de fazer inglês, de aprender inglês. Não era um sonho meu, não era uma coisa que eu tinha vontade, então eu nunca me interessei em tentar ir para uma escola no Brasil e também não tinha dinheiro, né? Mas, então quando a gente resolveu fazer esse intercâmbio, viajar... Não é que você não tinha dinheiro, você não priorizava isso. Não priorizava. Isso é verdade. Não queria, na verdade. Então, quando a gente resolveu viajar, fazer esse intercâmbio, eu resolvi fazer um pouquinho de inglês antes de vir. Então eu fiz 3 meses de inglês antes de vir lá, mas foi muito pouquinho mesmo, 3 meses, e você sabe como que é a escola no Brasil, é uma vez por semana, é fraca, então era uma horinha por semana tal. Então esses 3 meses praticamente eu não aprendi nada. Eu nem lembro o que eu aprendi lá, para falar a verdade. Então eu acabei chegando aqui bem cru mesmo. E como eu vim como partner, no visto de partner dela, eu tinha o direito de estudar 3 meses aqui como partner. E como eu não tinha nada de inglês, eu falei, bom, vou usar esses 3 meses para mim estudar e tentar aprender alguma coisa, né? Porque minha primeira semana aqui, assim, meu primeiro mês, falar a verdade, foi muito difícil. Eu não saía de casa, né? Nossa, eu lembro, a primeira semana, porque a gente chegou num sábado, na segunda-feira eu já comecei minhas aulas. Então isso é uma coisa também que eu já disse em um vídeo anterior. Não tente estudar na primeira semana, a não ser que você venha para estudar. Tempo, né? Tenha um tempo de uma semana para você abrir sua conta no banco, para você conhecer, conseguir saber pegar um ônibus, um trem. E saber onde é o supermercado, fazer sua carteirinha do ônibus, todas essas coisas, sabe? A não ser que você venha para ficar um mês, então não faz muito sentido você ficar uma semana, mas caso contrário, tenta ter esse tempo, porque a gente chegou no sábado, na segunda-feira já tinha aula e ele não queria sair de casa. Pensa uma pessoa que ficou trancafiada dentro de casa uma semana, na primeira semana na Austrália, porque ele tinha medo de se perder, não era? Na verdade ela ia para a escola, eu levava ela no trem lá e voltava para casa e não queria sair mais de lá, porque assim, a gente estava sem internet, porque não tinha feito nenhum plano ainda. E eu sem inglês, eu falei, se eu sair de casa, dou uma voltinha aqui e de repente falo, pô, onde eu tô, não sei voltar pra casa, eu não sei nem perguntar como voltar pra casa. Então, literalmente, eu fiquei uma semana trancado em casa. O máximo que eu fazia era levar ela no ponto de trem e voltava. Então foi bem difícil, assim, eu tive bastante medo. E na próxima semana eu comecei a estudar, né? Aí você começou pra aula também, Aí eu comecei pra aula, só que assim, gente, eu escolhi uma escola pelo preço. E eu fiz 3 meses de inglês nessa escola e foi muito ruim, assim. Eu continuei aprendendo quase nada, não aprendendo quase nada. Ele montava quebra-cabeça na sala de aula, era uma escola bem ruim. Bem ruinzinho. Então esses 3 meses assim eu comecei a aprender um basiquinho, só falar meu nome, perguntar o nome da pessoa, quanto tempo eu tô aqui, bem básico. Praticamente não valeu muito, mas tudo é válido, né? Então uma outra dica aí, não escolha a escola pelo preço. O barato sai caro. Sai mesmo. E na época ainda o dólar acho que tava uns R$3.
Então, na verdade, a gente pagou assim, tipo, 8 mil reais pra 3 meses e foi, tipo, meio que jogado no lixo, praticamente. Não valeu. Mas aí tudo bem. Nesse meio tempo, assim, gente, eu paguei muito mico, foi muito difícil. Eu queria ir no mercado comprar alguma coisa, eu queria entrar no restaurante para pedir alguma coisa, não conseguia. A minha sorte é que eu vim com ela, que já fala de inglês, e assim, tudo que a gente precisava resolver de coisas importantes, banco, telefone, essas coisas, era tudo com ela. Então eu tinha ela assim que me ajudou muito, porque eu admiro as pessoas que vêm sozinhos sem inglês, cara. É muito difícil. De nada. De nada. É muito difícil, eu admiro essas pessoas que têm essa coragem de... Não sei se eu viria sozinho sem inglês, então eu admiro essas pessoas. Mas assim, é possível. Fala dos micos que já passou. Cara, eu tenho que fazer um vídeo dos micos, porque... Mas você lembra assim de um só pra contar pro pessoal? Não, assim... Bem épico, assim. Uma coisa que eu fazia muito quando o pessoal falava comigo e fazia uma pergunta que eu via que era uma pergunta porque a pessoa ficava olhando pra minha cara e esperando uma resposta, ou eu falava yes ou eu falava no. Então, tipo, alguma coisa tinha que dar certo, só que às vezes não dava certo, né? Porque você não sabe o que a pessoa te perguntou. Então, esse negócio de yes ou no, eu me ferrei muito com isso, paguei muito mico, mas eu vou fazer um vídeo de micos pra vocês. Aí nesse meio tempo, desses 3 meses que eu tava estudando, eu tava começando a arrumar uns empreguinhos, trabalhando e tal. Meus primeiros empregos foi com mudança, mas foi com brasileiro, então não treinei inglês. Até que eu consegui um emprego num restaurante que um amigo meu me indicou, foi por uma indicação dele. A gente chegou aqui numa fase meio ruim de emprego e tal, então ele me indicou, consegui esse emprego em um restaurante de australiano. Aí eu falei pra ele, pô, eu não tenho inglês, era pra lavar a louça, mas você precisa se comunicar, né? Não tem, você vai lavar a louça, mas você precisa se comunicar. Então ele falou pra mim, ó, os caras te deram a chance de fazer esse trial e tal, mas se você não entender eles falaram que não tem como te contratar. Aí eu falei, puta, ferrou, né? Eu não vou aprender inglês em uma semana. O cara ia me dar uma semana de trial. Eu falei, eu não vou aprender inglês em uma semana. Como é que foi seu primeiro dia? Assustador, né? Como o primeiro dia na escola foi assustador também. É muito assustador, porque a professora fala com você, você não entende. Aí você pensa assim, como é que eu vou aprender se eu não tô entendendo o que ela quer ensinar? Aí você volta pra casa e fala, não vai dar certo. Vários dias eu chegava em casa super triste, eu não consigo, eu não vou entender. Não vai dar certo. E eu não vou conseguir o trabalho e tal, né? Porque uma coisa é você tá no Brasil, numa escola no Brasil com um professor que fala português, então você não entende algumas coisinhas, ele vai lá e te explica em português, mas aqui não tem jeito, é tudo em inglês. Então eu falava, pô, a pessoa vai explicar em inglês, eu não entendo inglês, eu não vou entender e vai ficar por isso mesmo. Então, mas a dica do trabalho eu acho que é uma coisa importante pra contar pra galera, porque primeiro, você conseguiu através de indicação. Então, pelo fato de você ter sido indicado, eles já levaram em consideração isso, eles já dão um valor a mais, bem mais por indicação. Mas como você não tinha inglês, qual foi a estratégia que você utilizou pra conseguir o trabalho? Então eu cheguei lá na primeira semana, falei, pô, eu não vou conseguir falar com os caras. E esse colega, ele fez um dia comigo, então ele me explicou mais ou menos em português como que eu ia trabalhar, o que eu tinha que fazer, e depois eu tive que me virar sozinho. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou usar o quê? O meu trabalho, eu vou fazer um bom trabalho, vou tentar ser o melhor possível. Vou ralar, vou ser o mais rápido, vou abaixar a cabeça, fechar a boca, quanto menos eu falar, melhor, e vou trabalhar. E foi o que eu fiz, cara. Eu trabalhei assim, na pauleira, e mesmo sem inglês, os caras acabou gostando de mim, porque, porra, eu fiz o que os caras não faz, né? Que é trabalhar hard, assim, brasileiro, né? Já tem essa pegada de trabalhar mais pesado, de ser mais rápido. E foi o que eu fiz, e fui ficando. E o trabalho, assim, foi muito importante pro meu inglês, que eu acho que eu consegui melhorar o inglês muito mais por causa do trabalho do que pela escola em si.
Se bem que depois você voltou a estudar, né? Sim, Quando aí... a gente renovou o nosso visto, aí eu parei de estudar e ele começou a estudar e você estudou durante um ano, Isso, né? aí eu estudei Numa outra durante escola. um ano numa outra escola, escolhemos uma escola melhor e tal. E aí foi onde eu fui crescendo. Mas assim, essa combinação do trabalho com a escola que foi o que fez eu desenvolver mais rápido, assim. Porque no trabalho não tinha jeito, eu tô lá com australianos, os caras vinha, falava e eu tentava adivinhar o que eles estavam falando, e no trabalho eu já não podia mais fazer aquilo que eu fazia, que era responder sim ou não, sem saber o que o cara tava falando, porque eu ia fazer alguma coisa errada. Mas você fez várias vezes isso no começo. No começo, porque eu ficava com vergonha de ficar falando, não entendi. E pra toda hora eu não ficar falando não entendi, eu fingia que entendia. E aí o cara ficava lá esperando eu fazer o que ele me pediu, eu não fazia, porque na verdade eu não entendi. Aí o cara voltava, você não vai fazer? Aí eu... Mas, cara, é assim, a dica que eu dou pra vocês que tá aí no Brasil, que já tá querendo vir, que tá pensando, comece a estudar o mais rápido possível. Paga uma boa escola aí, tenta, vai 2, 3 vezes por semana, que uma é pouco. Faz um intensivão. Faz um intensivo antes de vir pra cá, pra você chegar aqui pelo menos sabendo se apresentar. E quanto mais inglês você tem, melhores empregos e mais chances você tem, né? E menos vergonha você passa, né? Apesar de ter o sotaque. Menos medo. Apesar de ter o sotaque, mas você consegue entender, né? Muitas coisas. E sim, as pessoas te entendem, mesmo você falando errado. Os australianos, eles não tiram sarro da sua cara quando você fala errado. Pelo contrário, eles tentam te entender e começam a conversar com você. Isso é muito legal do australiano, isso ajuda bastante. Porque às vezes a gente fica meio tímido, eu vou falar errado, os caras vão dar risada e tal. Não, os caras tranquilo, é melhor que brasileiro, né? Mas a dica principal tente trabalhar no emprego que você precise falar você inglês, força. Né? Porque você chega aqui, você fica com medo de trabalhar em algum lugar que você tem que falar inglês. Mas se você não fizer isso, você não vai desenvolver. Porque aqui tem possibilidade de você trabalhar com brasileiros. Só que, cara, você vai ficar falando português, o inglês nunca vai dar um upgrade, então é melhor. Já sei falar upgrade. Mas hoje você se vira super bem. Hoje ele fala com qualquer um. Hoje ele consegue pedir o que ele quer, vai onde ele quer. Eu não diria que meu inglês é bom. Não é fluente, mas você hoje é totalmente dependente. Consigo me virar. Assim, demorou assim para conseguir. O pessoal fala, não, você vai fazer intercâmbio, mesmo você não falar nada, em 6 meses você tá falando inglês. É mentira. Não, você fala. Você fala o básico. Não, bem, o básico, mas cara, eu ainda hoje eu não consigo entrar numa roda de australianos conversando assim, rápido, e entender 100%. Eu consigo entender o assunto, consigo dar uma conversadinha, mas ainda assim não entendo. Mas eu me viro agora, me viro no trabalho, faço de tudo, mas demorou. Pra ter um inglês legal, assim, eu acho que pelo menos um ano pra você conseguir ter, assim, mais... Se virar legal. Se virar bem, assim, sabe? E procurar estar com australiano. Eu não vou falar pra vocês, chega aqui e não faça amizade com brasileiro. Não tem como, é inevitável. Isso aí é besteira. Eles ajudam muita gente em muitas situações. Então é inevitável, mas assim, faça amizade com australianos também. Isso é importante. É mais importante você tentar fazer uma amizade com australianos que o próprio pessoal da escola, porque na escola é legal, você pratica o inglês lá com o japonês, com o colombiano, com gente de todo o mundo. Só que eles também falam errado, como a gente. Eles estão aprendendo. Então é legal você falar inglês com nativo, porque você vai pegar muito melhor o sotaque, as palavras que eles usam, as frases. Os phrasal verbs. É muita coisa. Então faça amizade com o australiano, essa é outra dica valiosa. E se vocês querem saber como está o nível de inglês dele, deixa aí embaixo que eu peço para ele gravar um vídeo em inglês. Faz isso não. Faz isso não, que daí... Mas eu vou fazer um vídeo de micos, porque vários micos que a gente passa. Mas, gente, tudo é possível, pode vir sem inglês. A coisa vai acontecer, no começo você vai achar que não, mas vai acontecer.
e não tenha medo. Eu tive muito medo, mas é normal, mas isso passa. Qual que é a sensação hoje, olhando para tudo para trás, assim, tudo que você já fez? Pô, a sensação hoje é de alívio, de conseguir falar, de conseguir chegar nos lugares e conseguir comer, né, não passar fome. E a sensação é de pensar assim, pô, devia ter estudado mais antes no Brasil, devia ter me interessado, devia ter começado antes, mas não dá para voltar ao tempo. Então a gente dá essa dica para quem está tentando fazer isso agora. Agora você é bilíngue. Eu tenho uma língua e meia. O inglês ainda é meia, mas vai ficar legal, ainda vai ficar legal. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, comente que vocês gostaram desse vídeo e que ideias vocês querem, inclusive para 2018, que a gente tá com várias ideias para ano que vem. Então é isso, né? É isso. E você? Do you speak English? Então, galera. Até o próximo.